Senhor Pai e Deus, obrigado pela oportunidade que tu nos dás. Obrigado pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Obrigado. É um esforço enorme estarmos aqui. Parece algo simples, uma vez por semana, mas é batalha, é batalha, é batalha, é batalha, cada um com a sua batalha, com a sua luta, mas temos vitória, vitória no poderoso nome de Jesus Cristo. Confiamos no teu cuidado, confiamos na tua misericórdia, entregamos as nossas vidas, entregamos esta aula aos teus cuidados, pedimos, clamamos que teu Espírito venha sobre nós, nos fortalecendo, nos levantando, abrindo nossa mente, nossos corações, para recebermos com muita graça e poder a tua palavra. Muito obrigado. Oramos, te glorificamos, te exaltamos, entregando cada um de nossas vidas, os alunos que já estão presentes, aqueles que ainda não puderam chegar, que possas estar com cada um deles dando vitória, fortalecendo-os em tudo. E esta aula está em tuas mãos, como também oramos pelo professor evangelista Kleber, que tu possas usá-lo com muito poder, com muita graça, com muita autoridade. Muito obrigado, oramos, agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Ok, irmão Wellington vai chegar um pouquinho atrasado, mandou aqui uma mensagem, perfeito, recebido. Irmão Washington Garga, do Brasil, até agora não deu contato, deve estar também com algumas dificuldades, né? Aqui no Brasil são 2 horas à frente. Meus irmãos, deixa-me fazer algumas rápidas considerações antes do início da nossa aula de hoje, que será, na verdade, a penúltima. Teremos a última aula e aí vamos fazer algumas pequenas modificações para dar um melhor rendimento a essa aula de hoje e a próxima da semana que vem. É sabido que aqui nesse grupo um bom número já está fechando com esta matéria, né? O curso bacharel em teologia. Repito, já é sabido que aqui, né? E aí a gente vai ter simplesmente a reconfirmação. Eu já sei quem são, né? Mas na próxima aula teremos até aqui ao vivo a reconfirmação. Está lá nossa irmã Lúcia. A irmã Lúcia, ela cismou de andar com aquela áurea atrás dela. Então deixa. Isso aí é coisa dela, tá vendo? Ah, Tá pastor, faz parecendo aí não. aquelas santinhas da igreja católica que tem aquele facho de luz que sai atrás. Tá assim mesmo, irmã Lúcia? Quem tá vendo a senhora tá tendo a ideia que a senhora é a Santa Lúcia Miklos, Ah, defensora dos gregos. oh, Jesus. Mas amém. Mas graças a Deus que todos nós somos santos em Cristo Jesus. Glória a Isso é o que, Jesus. isso é o que importa. Mas vamos lá. Como eu estava falando, um bom número de vocês, né, dos irmãos do grupo do bacharel, estarão fechando esta matéria, sendo a última. Já tem uns poucos que vão continuar ainda, e praticamente vai ficar quase ninguém. Porque o grupão mesmo vai estar fechando esta matéria e fechando o curso Bacharel em Teologia. O que eu quero dizer com isso? Teremos hoje a penúltima, próxima aula, a última, estava prevista com prova. Mas como a matéria, se você está dando uma olhada na apostila, ela é de um conteúdo muito profundo e compreendo de grande importância para os irmãos também trabalharem bem com as avaliações, com os exercícios e, consequentemente, em ter a facilidade de memorização no dia da prova, decidimos mudar o dia da prova, ou seja, teremos aula hoje normal, a próxima segunda normal e o dia, se não me engano, 2 de março, então seria a primeira segunda-feira somente para fazer a prova, única e exclusivamente, e aconteceria às 8h30 da noite. Então, anote aí, então, segunda, 2 de março, 8h30, só para a prova, para mais nada. Não teremos aula, para a gente ter um máximo aproveitamento da aula de hoje e da aula da próxima segunda. Todos estão me entendendo, gente? É pela questão do aproveitamento, porque a matéria é muito profunda e seria um desperdício chegarmos na próxima segunda, dar 9h20, 9h30, naquele desespero, bom, e tentar fechar a matéria para saltar para a prova. Então vamos fazer a coisa assim, já que também estamos na finalização, não custa nada fazermos essa pequena alteração para dar um bom aproveitamento. Então, repetindo, hoje aula normal, próxima aula normalíssima e a prova, então, dia 2 de março. Boa notícia, creio que vocês já viram, eu já postei no grupo. Conseguimos um local em Framingham.
na 50 Hollis Street. Um aluno nosso que estuda às terças-feiras, ele é pastor, conversando com ele, conversa vem, tum, estourou a lampadazinha na cabeça dele. Não, pastor, eu tenho aqui a minha igreja. Ela é pequena, mas cabe em 130, 140. Sério? Uau! E quanto o irmão vai me cobrar? Sou louco de cobrar? Não, se cobrar o irmão, Deus me cobra. É para o reino vai qualquer coisa. Então, vou fazer um acordo aí com o irmão, conversar com o grupo, da maneira que encontramos um ambiente limpo, vamos deixar limpo, sem problemas, não. Que é o mínimo, entende, que nós podemos fazer. Então, a gente vai se conversando. Anote aí a data, já tem a data marcada. Opa! Sábado, 29 de agosto, 6h30 da tarde. Sábado, 29 de agosto, 6h30. A gente vai É dia do meu elaborar. aniversário. Ei, coisa boa! Ei, mano, fala isso não. Vai ser um presente mesmo, Que a bom que a família senhora toda me avisou, reunida. porque eu já vou comprar em Boston um bolo de um local que eu sei que a senhora vai amar. Tô falando sério, eu já vou levar um bolo para a senhora, com o E vai seu nome, ser Ruth Soares Bacílio. os meus 70 anos, pastor. Que legal! Eu tô quase 3 atrás da senhora. Não, não É, parece, com todo respeito, a senhora está conservadíssima, como dizem lá no Rio de Janeiro. Está enxuta e não amarrotada. de madrugada eu faço as orações e passo os Que creme no benção. rosto. Não, agora a senhora me deixou feliz. Poxa vida, assim, a senhora com 70 tá assim, o que que sobra para mim com 66, né? Vou fazer 67 em setembro, mas feliz, feliz demais. Então, o bolo é por minha conta. Eu vou levar um bolinho com o seu nome escrito. Se a irmã Ruth não falava dessa, a gente ia passar por cima, né? Ia ficar esquisito. É, Então, a família, quem 29 sabe a de família vai agosto, fazer alguma coisa também. 29 de agosto, 6h30 da tarde. Vai ser na cidade de Framingham. Depois eu vou passar tudo direitinho o endereço. Eu tenho hora marcada para ficar com vocês, né? Por isso que eu decidi fazer mais cedo, porque antes das 10 da noite eu tenho que sair voado de carro. Já temos conversado com um aluno e vai nos levar para Danbury, Connecticut, porque no dia seguinte, no dia 30 de agosto, na Escola Bíblica da Igreja Filadélfia, a gente vai estar dando a formatura a 11 alunos. Então, vai ser uma correria de louco. Então, eu dou a formatura em Massachusetts e dou em Denver um outro grupo. Então, vão ser dois grupos, 29 e dia 30. Aí, no dia 30 de manhã, já estou em Denver, se Deus quiser. Começará lá às 10 da manhã e no final do dia, né, às 7, 8 da noite, já tem que regressar aqui para Orlando. Então vai ser assim, ó, é o chamado bate-volta. Vai ser bem, bem corrido, mas glória a Deus. Agradecemos a Deus por essa porta aberta, irmão. Vou dar o nome do Amém, pastor para glória a você orar Deus. por ele. Claudiano Costa. Anote esse nome, pastor Claudiano Costa. Ore muito por esse vaso. Ele vai estar lá com a gente, vai estar lá com a gente e a esposa, prestigiando. Ele que nos abriu a porta para que tivéssemos a nossa formatura custo zero. Mas vamos nos organizar para deixar tudo limpinho, né? Da maneira como entramos, saímos, vamos nos organizar. Eu Mas já na aí a próxima. gente que vai ter que limpar depois? É o mínimo, entende, minha irmã? É o mínimo. Mas será Por que isso se a que gente não pagar uma pessoa, não é melhor? isso não depende de mim, depende da organização. Como eu já expliquei, os alunos terão que se organizar da melhor maneira possível. Tá? Na próxima aula eu vou dar para vocês a pauta de como a formatura estaria sendo efetuada, ou seja, bom, a irmã Jeane já participou de uma formatura, a pastora Priscila já participou de uma formatura, então quem já participou sabe como nós trabalhamos em cima de uma pauta, né? 1, 2, 3, 4, que não pode ultrapassar 70, 75 minutos, porque não faz sentido uma formatura superior a 75 minutos, né? Estourando ali, apertadinho, quatro pessoas estarão falando, né? Três entre os alunos e a minha pessoa, e o mais objetivo possível, né? Dois, três louvores, também bem objetivos, mas eu vou postar no grupo, né? Até a próxima segunda-feira a pauta do que estaria sendo a formatura. Vão haver alunos do básico, do médio e do bacharel. Então, se
esse grupo todo entrar em acordo, então vão ser de 44 a 52 alunos. Então a gente está conversando separadamente com cada um, uns podem, outros não podem. Então, tá nessa faixa, entre 44 e 52. Na pior das hipóteses, poderíamos ter bem menos desse número, né? Estou dizendo o número que nós estamos contando, mas poderia ser bem, né? Talvez até a metade, mas é aquela coisa. E isso que estou avisando com uma antecedência boa, entende? Já estou conversando com todos. Então vamos estar orando para que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos Pastor, guiando, nos e, falando. e quanto a convites, quantos convites cada pessoa vai ter direito para Eu já familiares? falei alguma coisa, mas eu quero falar isso melhor, com maiores detalhes na próxima aula, mas eu vou adiantar rapidamente. Sugerimos, é uma sugestão, porque em outras formaturas foi assim, um valor de US$ 100. Esses US$ 100 cobriria o aluno e mais 4 convidados. No caso de um coquetel, se os alunos decidirem fazer um coquetel, enfeite, ornamentação, etc., então trabalharia com esse orçamento de US$ 100. Passou do quinto convidado, sugerimos US$ 30 por cada pessoa adulta e US$ 10 até crianças de 12 anos. Aliás, até crianças de 12 anos, US$ 10. De 12 para cima se paga como adulto. Isso é tudo sugestão, para encaixar dentro de um orçamento, para depois não ficar. Ah, acabou o dinheiro, vão ter que pedir dinheiro de novo para fazer isso e aquilo. Então, o que sobrar fica. Depois, se sobrar, se distribui entre os alunos. A escola não fica sem um centavo, com nada, porque essa é uma organização dos alunos. A escola dá a logística, a orientação, entendeu? Mas a escola, nessa parte financeira, ela não vai ter nenhuma influência. Então, esses US$ 100 não seriam. Eu nem vou tocar a mão nesses US$ 100. A gente vai levantar uma comissão de 4, 5 irmãos e 2 irmãos ficariam com a responsabilidade de fazer a arrecadação e fazer a cobrança devida para depois ser distribuída dentro dos gastos necessários, né, da Incluindo a organização. limpeza, seria bom incluir Isso, É. isso. Eu Vamos penso deixar assim, isso claro, porque, né? por exemplo, a Por gente que não isso, mora tão pertinho, você entendeu? Ficar para poder limpar até chegar em casa, fica tarde. mas tudo tem que ser feito, meus irmãos, para não tomar mais tempo, né? Temos que entrar em aula, tudo tem que ser muito bem calculado. Porque esses US$ 100, ó, começarmos a ter várias despesas à parte, pode Não, estourar o pastor, mas budget. isso aí, arranjar uma pessoa, os irmãos lá da igreja que faz esse tipo, a gente paga a pessoa, Ok, entendeu? ok, E mas divide tudo entre nós. chegando, escute, com um acordo com antecedência. Já tive É. o desprazer Bom, de isso se todo sofrer. mundo concordar, né? Porque para mim é Exato, exato, puxado para mim exato. ficar, Não, você eu entendeu? entendo a sua abordagem está totalmente genuína, mas eu já tive terríveis desgostos em outras formaturas, a maioria dos irmãos não sabe disso, né, da escola em cima da hora, ou seja, do orçamento da escola que não deveria tirar US$ 200 para cobrir um buraco de uma Não, aí despesa é extra que não justo, foi calculada antecipadamente, é. entendeu? Então, para não passar vergonha com a igreja que nos recebeu para dar a formatura, eu tive que dizer assim, desculpa, perdão, eu não tinha ideia que fizeram esse gasto extra, eu não me envolvi, eu deixei tudo isso na organização dos alunos, só depois me passaram um relatório. A princípio eu chequei, estava tudo bem, mas na hora estava bem coisa nenhuma. Ficou um buraco de US$ 210. Então eu tive que passar o cartão da escola na maquininha lá da igreja para cobrir esse buraco. Mas tudo bem, Não, então mas vamos isso, evitar. isso se todos concordares, né? Porque Uh-uh. se for 40 alunos, gente, se pagar duas ou três pessoas para fazer a limpeza, isso não vai cobrar muito, não vai Vamos procurar custar nos muito no organizar, bolso. vamos nos organizar da melhor maneira possível, tá? Temos ainda um certo tempo. O mesmo que termine esse grupo grande, né, e não volte a estar mais estudando, a gente vai estar em constante contato no canal, né, do WhatsApp, né, ou via telefônica, a gente vai se Ou você organizar. pode criar Como vai um ser? canal só para os formados. É o que nós vamos fazer. Nós vamos abrir um canal só para a comissão de formandos. Uhum. E, se possível, já no mês de julho, já ter tudo fechado, tudo organizado, tudo, tudo, tudo. Entende? Isso aí eu vou cobrar de vocês. No começo de julho, 5 de julho, tem que estar tudo já fechado. Vai ser final de agosto? Ok. Mas início de julho, tudo fechado, para ninguém ficar naquele desespero de última hora. Porque imprevistos temos que pensar que eles podem acontecer a qualquer momento. E quanto mais tempo tenhamos para cobrir o imprevisto, melhor.
Perfeito? A gente vai conversar disso com maiores detalhes um pouquinho mais na próxima aula, né, nos últimos minutos. E aí, no transcorrer das próximas semanas, a gente vai estar se comunicando com o canal dos formandos. E aí a gente vai estar trocando ideias e organizando da melhor maneira possível. Vamos lá, meus irmãos. Página de número 10. Obrigado pelo tempo, pela paciência. Continuamos orando, irmãos. É batalha. É batalha. As coisas não são ganhas com facilidade, mas Deus está aí, provando a sua bondade, a sua misericórdia. Página de número 10, 1.7. A organização da igreja. Nós vamos corrigir hoje alguns exercícios, e eu já havia falado a vocês que nós vamos limitar o número de exercícios sobre os quais vocês vão estudar em cima deles, para daí tirarmos a prova. Ou seja, não vai ser a totalidade dos exercícios, vai ser um número X. Que hoje mesmo já vou dizer a vocês, ó, desta página a essa página, vocês estudem, as demais esqueçam-se, para vocês se focarem só dentro daquele conteúdo. Apareceu nosso irmão José Carlos, né? Ele estava no escurinho, não do cinema, né, mas no escurinho lá do escritório dele, mas voltou, graças a Deus. Vamos lá. A organização da igreja. Uma das figuras que o Novo Testamento usa para a igreja é o corpo. Ora, uma das características principais do corpo é a organização. Se você nunca parou para pensar ou olhar o seu próprio corpo, que coisa organizada que Deus deu a nós como seres humanos e não valorizamos, né? Alguém já se perguntou? Olha a perguntinha meio de criança, né? Que meu filho, com 7 anos, me fez essa pergunta. Pai, fala, meu filho, por que Deus nos deu 2 orelhas, 2 olhos, um nariz com 2 buraquinhos, uma boca e uma cabeça? Uma pergunta de uma criança de 7 anos, mas faz um sentido tremendo. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou explicar cientificamente isso? Eu falei, meu filho, me dá um mês, que teu pai vai buscar uma maneira, uma forma de como eu vou te responder essa pergunta da maneira mais fácil dentro da tua compreensão, que eu não podia falar, claro, em termos de um adulto, que os olhos, 2 olhos é o suficiente para exercer a nossa função de visualização, que Eu 2 posso fazer uma ouvidos são... brincadeira saudável, pastor? Sim, senhora, por favor. E ainda fala que a nossa boca é cercada com todos esses dentes ainda, e a gente ainda conversa. Brincadeira, tá bom? Mas Não é? faz sentido, minha irmã, faz sentido. Porque se a gente olhar pela lógica, com os dentes que temos na boca, nós não conseguiríamos falar. É uma coisa lógica. Isso que a senhora está falando, vários cientistas já entraram em debate. É interessante, né? Nenhum dos nossos dentes obstaculizam ou obstruem a capacidade de falar. Ao contrário, uma coisa que eu descobri recentemente, né, conversando com 2 dentistas, cientistas ingleses que vieram visitar recentemente, né, recentemente que eu digo 4 anos, a Harvard, quando eu morava em Boston, eu ia muito às conferências da Harvard porque eu tenho contatos lá dentro. Aí me convidaram para um workshop de odontologia. Eu, super curioso, vou lá. Pagaram tudo para mim, estou lá dentro. Gente, passei um sábado e domingo só cercado de dentistas. Eu, o único penetra, né? Eu descobri que era o único, com convite VIP. Eu falei, que legal, o único penetra aqui que não é dentista. Eu aprendi cada coisa, gente. Isso que a pastora Priscila falou é uma curiosidade, ela jogou com brincadeira, mas é uma coisa fantástica. Os dentes, alô? Ah, se você gosta muito dos seus dentes, eu amo demais os meus dentes, embora eu não tenha 4 originais. Eu perdi com o tempo, não tive como repô-los. Mas eles exercem a função acústica sonora do som que sai da nossa laringe. Sabia Meu Deus. disso? É fantástico. Percebe uma pessoa banguela, com todo respeito, sem dente. Olha como é a tonalidade da voz dela. É uma Diferente. tonalidade super diferente, irmão José. A dentista mora aqui Estranha. em casa, ela falou a mesma coisa. A criança aqui, Os... a minha sobrinha pequena, de 5 anos, Uhum. ela faltava alguns dentes. Ela falava muito ruim. A partir Yep. dos dentes dela começou a sair, o português dela melhorou muito. Gente, é lindo entender isso. Os nossos dentes eles exercem função acústica. Função. Coisa de doido. Vou eu explicar isso.
Vou explicar isso para uma criança de 5 anos, 7 anos, que é meu filho? Não, né? Aí tive que inventar. Levei um mês bolando uma maneira. E entendeu. Hoje meu filho agradece. Pô, pai, o senhor contou uma historinha que parecia ser da carochinha. Mas agora eu entendi o porquê temos dois ouvidos, dois buraquinhos no nariz, né? Nunca ninguém se perguntou, não vou dizer essa historinha agora não, tá? Por que uma boca? Aí me disseram, pastor, por que nós não temos duas bocas? Fica quieto. Se uma boca já dá um problema, imagina, É para imagina ouvir mais, se nós pastor. se tivéssemos duas bocas. Duas Mas tudo orelhas tem para uma. ouvir mais. Ouve mais antes de falar. Mas se eu lhe disser que o surdo de um ouvido ouve 60% mais que eu, irmão, juntos, pela deficiência da falta de um ouvido, o outro se readapta e ele duplica a sua capacidade de audição, e até O triplica. cego, você sabia que É, os melhores afinadores de piano são os cegos? são cegos. Yep, yep. Eu conheço um. Eu conheço um em Nova York. Um Desenvolve. um tocador de piano cego de nascença. Dá pra acreditar nisso? O bichinho toca pior que Chopin. O Beethoven era, não era? Era surdo, Ah, surdão da vida. Faz sentido um músico surdo? Nenhum. Vamos lá, por que eu estou usando todo esse enredo? Para nós entendermos que a Bíblia não trabalhou em vão, não é? A palavra de Deus não trabalhou em vão, e usei essa ilustração. Comparar a igreja com um corpo. Olha que coisa interessante. Ora, uma das características principais de um corpo é a organização. Me dói na mente, no coração e na alma e sangra o meu espírito, se eu posso usar uma linguagem poética e filosófica. Quando um líder, um pastor de igreja diz: não é necessário tanta organização na minha igreja. Como é que é? Tá brincando comigo? É o lugar na face da terra que deveria existir mais organização. E, infelizmente, e ao contrário, é um dos lugares mais bagunçados. Não, claro, generalizando. Não estamos aqui. Tem igrejas sérias, igrejas que estão caminhando direitinho com o manual das Escrituras Sagradas, que é Atos dos Apóstolos. Mas, se eu disser para vocês que menos de 70% seguem o manual, dá para entristecer em muito. Então vamos lá. Isso em vista da posição, função e capacidade dos diferentes membros. Vamos lá, vamos voltar para o corpo de novo. Os meus olhos não podem fazer a função dos meus ouvidos. Os meus ouvidos não podem fazer a função das minhas narinas e nem da pouco da minha boca. Ainda que, olha esse detalhe interessante, né? Parece um pouquinho de aula de medicina hoje. O meu olfato e o meu paladar estão interligados. Olha que coisa curiosa, né? Não sei se alguém teve a experiência da pandemia. Na pandemia, muita gente perdeu o olfato e o paladar. Alguém teve essa experiência de perder o olfato e o paladar? Eu É a perdi. coisa mais estranha. Eu perdi os dois. Eu perdi a capacidade de cheirar e a capacidade de sentir o gosto. Eu não sabia o que Eu era não senti salgado, o o que era cheiro. doce. E para piorar, que isso transtorna, deixa a gente bem perdidão, né? Não tinha o cheiro. E aí? E eu me guio muito pelo paladar e eu me guio muito pelo olfato. Eu sou tipo cachorro. Eu vou pelo cheiro e vou pelo paladar. Gente, eu passei 7 meses só dependendo de minha esposa, sentir aí. Tá salgado demais? Tá doce demais? Tá Pastor, quente? Tá frio? Você tá me usando de muleta? Mas o que que eu posso fazer, caramba? Eu não consigo cheirar, não consigo sentir o gosto, eu preciso saber. Fala, irmão José. Irmão José ia dizer e alguma coisa. o interessante é que cada sensibilidade que possui o órgão seu é para a proteção do seu corpo. Exatíssimo. Quando te falta os olhos, você leva a mão na frente, entendeu? Yes, yes. Você leva a mão porque o teu cérebro ele não está captando, está com algo de errado. Ele vai usar outro sistema. Se você tocou em Yes. alguma coisa, você não anda da mesma forma que você anda quando você vê. É para proteção do corpo. Muito boa essa abordagem do irmão José. Isso quer dizer o seguinte: o corpo tem 5 sentidos. Vamos recapitular rapidinho quais são os sentidos do nosso corpo? Ó, visão, audição, 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 olfato, olfato, paladar. paladar, paladar e tato. tato. São separados, entendam isso. Desses 5, 2 trabalham em coordenação, ligados, que é olfato e paladar. Não tem jeito, gente.
Paladar. Se você perde o paladar, mexe com o olfato. Se você perde o olfato, mexe com o paladar. Já os outros três trabalham independentes. Se você perde a audição, não tem problema. Você vai substituir por uma outra forma, certo? Se você perde a visão, você pode substituir por outra forma. Se você perde o tato, você substitui de outra forma. Agora, se você perde ou olfato ou paladar, você perde dois sentidos. Aí fica mais complicado. Aonde eu quero chegar? Os cinco sentidos do corpo humano trabalham separados, independentes, mas ao mesmo tempo se interligam, se tornam dependentes um do outro, porque um vai informando a situação que está ao redor. E isso que o irmão José falou é fantástico. Uma pessoa que ela sofre uma cegueira temporária, como ela não vê e o cérebro não consegue detectar porque ela perdeu o seu campo visual, ela vai usar como defesa de proteção o quê? A mão sempre vindo aos olhos. Já observou isso? Uma pessoa que sofre de uma cegueira temporária, eu conheço pessoas que sofreram de cegueira temporária, é uma coisa muito estranha, né? Ela todo tempo estava com a mão assim. Ela fala, por quê? Você está desse jeito? Não. Como é que eu estou enxergando as coisas? Então, eu tenho que valer-me de um tipo de proteção. Esse tipo de proteção deveria acontecer, sabe como? Dentro da igreja. O corpo de Cristo. O corpo deveria lutar, o corpo de Cristo, igreja, para se autodefender de ataques externos. Mas em algumas vezes, ou por que não dizer na maioria das vezes, não existe esta defesa que deveria. Vamos entrar um pouquinho em vários Ô, detalhes. pastor, dentro do judaísmo, eles chamam os cinco sentidos como o portal da alma. Exatíssimo. Mas a psicologia pastoral ensina isso também, né? Que o portal da alma são os cinco sentidos. Porque é o canal que faz a conexão entre a alma e o corpo e, ao mesmo tempo, entre a alma e o espírito. Bem interessante isso. Vamos lá. Se essa diversidade não for organizada, ou seja, se a igreja não for organizada igual ao nosso corpo humano, que é maravilhosamente fantástico, resultará em confusão. Alô, agora você está entendendo? Porque tem igrejas que, Deus me perdoe, é balaio de gato, é confusão generalizada. Agora anota, essa confusão geralmente, ela começa onde? Na casa dos líderes. Sim, porque a igreja é a carinha, é o reflexo da liderança. É o reflexo da vida do pastor, da sua família, é o reflexo da vida dos seus líderes, dos seus copastores. A igreja sofre o reflexo da sua liderança. Não tem como negar. Se você vê uma igreja enrolada, confusa, escreva, bata o martelo, sem medo de julgar. Ei, a casa desse pastor deve ser um balaiozinho de gato e talvez dos seus líderes. Mas que Deus tenha misericórdia. Como é que nós descobrimos isso à luz da Bíblia? O propósito da organização, ele tem que ser em três faces. Ele é tríplice. Em primeiro lugar, a igreja precisa moldar-se à natureza de Deus. Aí complicou. O quê? Igreja? Moldar-se à natureza. Se você não entende isso biblicamente, então você está gastando tempo em lugar errado. Toda igreja precisa ser ensinada, discipulada. Povo de Deus, alô? Somos homens, seres humanos, mortais, imperfeitos, cheios de falha, de pecado, disso e aquilo. Mas como igreja, para representar Cristo na terra, temos que aprender a moldar-se à natureza de Deus. É difícil? Bastante. É impossível? Não. Porque temos, olha o que temos à nossa disposição. O manual, temos o Consolador, o amigo de todas as horas, o Espírito Santo, e temos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que nunca nos deixa para trás. Está sempre nos levantando nos momentos que parecemos fracos a ponto de cair de cara no chão e nunca mais se levantar. Então não há desculpa para a igreja não se esforçar em moldar-se à natureza de Deus. Ele é um Deus de ordem. Nosso Deus é um Deus de ordem. Gostem ou não gostem de ouvir essa verdade. Sua criação funciona com precisão, com cada coisa no seu devido lugar.
No princípio, no livro de Gênesis, lemos a história de um Deus organizando o caos primitivo. Como poderia a igreja, que é o corpo de Cristo, ser desorganizada? Você já parou para pensar que ao longo dos últimos milênios, o nosso planeta, sistema solar, Sol, planetas, não tem perdido o controle de nada no seu movimento? Você já observou o levantar e o pôr do sol? Quem já observou aqui o levantar e o pôr do sol alguma vez? Parece uma coisa trivial, banal, né? Mas para pensar. Olha a precisão. Shhh. Sol levanta, vai lá para o meio do céu, daquela curva, né, que é a tarde, aí baixa lá no mesmo lugar. Muda um pouquinho devido ao movimento das estações do ano, né? Ele muda no verão, primavera, inverno, outono, e aí vai. Mas, de acordo com a estação, é a mesma precisão, dia após dia, não muda. Não muda, só muda, claro, na viração ou na mudança da estação. Já observaram as fases da Lua? Que coisa fantástica! Lua cheia, daqui a pouco ela começa a murchar, que se chama-se de quarto minguante. Ela fica fininha, aí desaparece, que é a Lua nova, que é a Terra que fica atrás do Sol, entre o Sol e a Lua. Aí você não vê mais a Lua, que coisa fantástica. Depois passa aquele tempo, aquele período de dias, de novo, a Lua, como meu filho costuma dizer, pai, a Lua emagrece e engorda todo mês. É assim, meu filho. A cada 28 dias ela engorda, ou seja, ela fica lua cheia e emagrece a ponto de sumir, que a Lua. E criança é um bichinho observador, não é? Usa uma linguagem simplista, mas Distrata. que nos leva a ficar maravilhados, né? Que até na criança Deus embutiu o sentido da sua criação. Aonde eu quero chegar, irmãos? Se tudo ao nosso redor foi criado com tanta organização e tanta precisão, por que a igreja não segue a organização que esse livro aqui ensina? Deixa eu só falar uma rápida curiosidade. Eu não sei se vocês já leram ou já estudaram. Eu sou amante desesperado de ciências, embora não sou cientista, mas tenho amigos, né, na Europa, aqui nos Estados Unidos, americanos, no Canadá, que são cientistas, são biólogos, são químicos, pessoas assim que conhecem a fundo, né, o nosso mundo criado por Deus, ainda que eles digam que não. Ok. Eu tive uma convivência um tempo atrás na Inglaterra com um neurologista. E ele estava me explicando o funcionamento do mais poderoso órgão do corpo humano. Anote aí. De tudo que Deus colocou nesse corpo, o mais poderoso está aqui dentro, ó, dentro dessa caixinha aqui. Não alcança a pesar 500 gramas, no muito 275 gramas. Que loucura, né? O que pesa mais é o crânio. O crânio pesa 615 gramas em média. Então aqui em cima, ó, você leva no seu pescoço uma base de 1 quilo a 1,5 quilo. E a coisa mais maravilhosa, você não destronca, ó. Você levanta a cabeça, você não cai para trás. Só se levanta muito e aí você perde o ângulo. Você mexe para o lado e de outro, tá ali, ó. E você não sente a cabeça cansando sobre o seu tronco. Aí tem uma explicação que eu não vou entrar agora, tá? Que é um conjunto de ligamentos, músculos, O equilíbrio. equilíbrio. Não, aí tem um grupo muito grande de fatores. Mas o que muito me chamou a atenção, escutem essa. Ah, com respeito ao cérebro, é que o cérebro ele tem hora marcada. Escute, aqui dentro tem um reloginho. Aí dentro da minha cabeça e da sua. Só quando uma pessoa apresenta uma anomalia de saúde, né? Ou uma pessoa cardíaca, diabética, que tem pressão alta, aí o que eu vou dizer é variável, é porque tem uma anomalia física que altera o funcionamento desta função que eu vou falar para vocês. O sono. Como é que nós temos o sono? Aqui atrás, ó, debaixo da orelha, tem uma glândulazinha chamada pituitária. A pituitária, ela é um pouquinho maior do que um grão de ervilha. Conhece um grão de ervilha? Ela é um pouquinho maior. Você não vai senti-la, porque ela está
dentro de uma cavidade óssea protegida por vários nervos, mas se você aperta muito forte aqui debaixo da sua orelha, você vai começar a ficar tonto. Não faça isso. Eu fiz e quase desmaiei. Por Meu quê? Porque Deus. você tá pressionando um nervo que está dentro de uma cavidade óssea que está dando proteção a essa glândula. Qual é a função desta glândula pituitária? Ela trabalha com 3 tipos de hormônios. E um deles, ó, você vai entender agora o nome que eu vou dizer: melantonina. Alguém já ouviu falar desse hormônio? Sim, Melantonina, sim. Sim, que é o sono, usado para medicamentos para usar para para ajudar pessoas, né, dormir. que têm deficiências no sono. Só que a carga de melatonina que sai da pituitária, ela é 50 vezes mais da dose que geralmente temos nos comprimidos. Os comprimidos de dose mais alta é de 10 gramas. Então seria quase 5.000 gramas de melatonina que ela produz para lançar para o nosso cérebro. E como é que funciona? Ela sai daqui, corre numa fração de 2 minutos e alcança o encontro da nossa cervical. A cervical é aqui atrás, ó, aqui atrás. Tem um osso, você pode ver em um mapa de anatomia, e tem um conjunto nervoso que dá um formato de um triângulo. No meio da parte de cima desse triângulo tem um cabinho, vou usar para você entender melhor, um cabinho. Chama-se nervo córtex. Quando é a hora do sono chegar, a pituitária pum, libera não a quantidade total, ela libera 1/3 do que eu geralmente preciso para começar a diminuir o meu metabolismo. Quando chega aquela hora daquele sono pesado, pesadão, se você não se submeter a um esforço físico, olha só, ela alcança tocar o nervo córtex e ele começa a inchar igual uma bolinha de gás. Pensa numa coisa de 2 centímetros de comprimento por 1 milímetro de largura. Essa bolsinha aqui, ó, aí enche de melatonina. Aí aciona o córtex, o nervo córtex. Ele tem um desenho de como é que eu vou explicar? De uma trava. Pensa numa coisa fininha. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui que possa. Ah, sim. Aqui eu tenho o cabo de uma colher. Pensa no cabo dessa colher 10 vezes mais fininho. Então, o nervo, ele está aqui nesse encontro. Quando chega a melatonina aqui, ó, na dose certa que o cérebro já estipulou, o que acontece com o nervo córtex? Ele faz isso. Igualzinho uma chave, um interruptor. Quando essa chave abaixa, você começa a dormir. Nós somos Até chegar no. simplesmente uma máquina maravilhosa. Não, é fantástico, é fantástico. Aí você entra no chamado sono REM, que é aquele sono profundo. Já experimentou aquele sono profundo? Estoura uma bomba e você não acorda. Porque o seu metabolismo foi reduzido em 75%. Isso é fantástico. Só se mantém funcionando metade da capacidade o coração e os pulmões. O resto para tudo. Que? Você acredite ou Dizem não? que chama de morte, né, durante o sono. Exatíssimo, porque todos os órgãos do corpo humano literalmente param, menos, escute, os pulmões e o coração, que ficam em 50% de funcionamento. Para fígado, para intestino, mas como é que se explica eu ir no banheiro? É reflexo nervoso, de você ir para o banheiro, de você urinar, de você fazer outra necessidade, mas todos os órgãos do seu corpo humano literalmente param. É coisa de doido. E aí, como é que eu acordo? O cérebro já tem um relógio programado. Se o seu relógio está programado para dormir 5, 6, 7, 8 horas, o cérebro ele já pega o chamado hábito. E aí, se você, claro, não tomou nenhum medicamento que induza ao sono. Os que induzem ao sono vai ter, claro, um efeito mais prolongado. E como é que acontece para você voltar ao estado normal? A mesma coisa. O cérebro, de novo, ó. Mas daí tem um problema. Se o cérebro não enviar a quantidade correta, a dose correta de melatonina para atingir o nervo córtex, o que acontece com a chavinha?
ela não sobe, ela fica parada. Você fica literalmente desligado. Para terminar, essa é a chamada morte súbita. Já ouviram falar da morte súbita? Pessoas que foram diagnosticadas. Fulano morreu de quê? Morte súbita. Tá aí. A chavinha não ligou para você voltar a acordar de manhã. Ah, meu Deus. Olha que Que coisa interessante, eu não linda! sabia Quando eu disso, aprendi não. isso, eu chorava, agradecendo a Deus. Senhor, todo dia, então, a chavinha levanta e baixa. Levanta e baixa. Mas o dia que o cérebro falha em não enviar a quantidade X de melatonina para reverter o processo, a chavinha para. Aí É você não alguém volta. controlando a chavinha, pastor. Ah, agora o irmão chegou onde eu queria. É, Da mesma maneira que eu, com meu dedo, controlo o interruptor da minha casa para colocar a luz e apagar, assim é Deus. glória a Deus. Gente, para pensar. Esse é o nosso corpo. E por que a igreja não é assim, gente? Porque a igreja não segue aqui o manual para ela funcionar bem. Porque o povo de Porque Deus está ela não entra sofrendo. dentro da submissão da vontade de Deus, pastor. Pronto, minha irmã, a senhora falou tudo. E o nosso corpo, quando está enfermo, ou quando Deus decide, a bendita chavinha que vai nos ligar do sono, ela não levanta. Aí você morre, eu morro. Quando eu aprendi isso, gente, não sei, não quero que ninguém se sinta que eu estou como um espírito de fanatismo. Todo dia, quando eu acordo, pensa num dia, num momento que eu choro de alegria. Senhor, obrigado. Eu também. Voltei, voltei. Minha esposa, quando de um tempo para cá, tá ficando doido. Você acorda chorando e rindo, né? É assim que eu acordo. Eu chorando é uma mistura de choro e riso. Se um dia eu for passar um acampamento com uns irmãos e me verem acordando, chorando e rindo, não tem que eu tô maluco, não. Isso se Chama-se chama gratidão. gratidão. Exatamente. Eu poderia não voltar, mas voltei. Aí eu aprendi uma frase. Cada manhã é um milagre que não se repete. Meu Verdade. Glória a Deus. Deus. Aleluia, irmãos. Você tá entendendo, Amém. irmãos? Cada manhã é um milagre que não se repete. Tá ali, irmã Giane. Viveu o milagre de hoje. Ela acordou. Tá ali a pastora Priscila. Pastora, que bom que a senhora acordou hoje. Mas Maria Bandeirinha, a senhora é um milagre. Você acordou de novo hoje. A chavinha funcionou na sua vida, graças a Deus. Vamos dizer, Carlos, fico feliz que a chavinha funcionou na sua vida hoje de novo, graças a Deus. Amém. Mas, Lúcia, que bom ver a senhora. Nós falamos, sem demagogia, a chavinha não ficou travada. Que bom, irmão Washington, irmã Fabiana, irmã Sandra. Estamos de pé por mero milagre. Porque Deus é um Deus organizado, amoroso e misericordioso. Eu cheguei tudo isso, essa abordagem, para nós meditarmos profundamente. Por que igreja não segue? Não segue. Vamos lá. Em segundo lugar, a organização visa a eficiência. Se Deus não tivesse essa organização no nosso corpo, como seria a eficiência do nosso organismo? Há muito trabalho a fazer e o tempo é pouco. Se não houver uma perfeita coordenação na igreja, perder-se-á muito tempo fazendo pouco trabalho. Em terceiro lugar, a organização evita a má distribuição de atividades. Assegura o controle sem ocorrer injustiça no seio da igreja. E, pastor, o senhor está falando de uma igreja perfeita? É, deveria ser quase que perfeita, mas nem o quase. Infelizmente, Pastor, fale. só duas palavrinhas. Uma coisa é ser dono e a outra é ser mordomo. Oh, irmão José Carlos. E agora? Como é que saímos dessa? Os pastores hoje, alguns, não todos, graças a Deus, se acham donos. Donos da minha vida pessoal, donos do meu dízimo, donos das minhas ofertas, donos de quantas vezes eu tenho que ir à igreja. Peraí, você é pastor ou é meu fiscal? Você é meu pastor ou você é meu controlador? Que negócio é esse? Gente, eu já trabalhei, não entro em detalhes, em igrejas aí na área da Grande Boston, que o meu dízimo e a minha oferta eram controladinhos, assim, ó. Quando eu atrasava um dia entregar o dízimo, o pastor estava na porta da minha casa. Ei, pastor Luiz, o senhor tem que, Misericórdia. o senhor tem que ser o exemplo. Eu, Eu hein? falei, pastor, o senhor está brincando. Não, todo o dízimo tem que ser entregue no domingo. O senhor tá... Aí o tesoureiro me disse, o pastor Luiz Prestes, está devendo.
Hã? Que é isso, meu irmão? Para pensar. Eu faço para Deus, não faço para o Senhor nem para a igreja. Eu faço para Deus, para honrar a Deus. Esse Pastor, mesmo pastor. perdão interromper. Sim, sim, fale. Isso de também a pessoa tem que colocar o nome no envelope. Está certo? Eu não vejo isso na Bíblia. Com todo respeito, minha irmã. Com todo respeito. A quem quer que seja, eu não vejo. Eu não vejo nem no Antigo Testamento, quando as ofertas eram entregues para os sacerdotes, para os levitas, não vejo isso no Novo Testamento. Alguém vai dizer, não, os tempos mudaram. É preciso ter um controle. Controle, isso Opa, que eu ia falar. aí temos um problema. O controle é uma faca de dois gumes. Me acompanha, irmã Maria Bandeirinha. Todo controle, ela tem uma faca terrível de dois gumes. Ela pode lhe ajudar a se organizar financeiramente, mas por outro lado, ela te dá liberdade de controlar a vida alheia. Aí Uhum. complica. A razão Aí pelo qual, complica. né? Ô, pastor, Aí complica. e acaba dependendo daquele valor, ou ficando ansioso. É o que Exatamente. aconteceu com Davi. Davi foi contar aquilo que ele não deveria ter contado, o tanto de homens que ele tinha. Excelente exemplo que a irmã Entendeu? Lúcia dá. Deus não se agrada do censo. A obra dele tem que ser organizada? Tem que ser organizada. Que existam tesoureiros para contar o que entra e o que gasta? Necessário, porque a igreja precisa saber o que ela tem para saber o que pode gastar. Sim. Agora, controlar os dízimos e as ofertas no outro sentido, qual é? Não, aquele ali essa semana não dizimou, aquela ali essa semana não ofertou. Vamos lá, vamos fazer a Ah, mas listinha, eu tenho um vamos. fulano que vai dar. Quer dizer, já acaba dependendo, já não é mais de Deus, Aí né? está o Não depende problema. mais do Aí está Senhor. o problema. Eu servi em duas igrejas aí em Boston. E eu fiquei muito triste, né? Eram pastores excelentes, só que tinha uma mentalidade assim, ó, e muito voltada para esse lado, que é algo que, infelizmente, é muito comum hoje. Qual é a igreja hoje Ganância. que não está preocupada com isso? Pega 10 e me mostra se pelo menos três se Às salvam. Se vezes não é três nem ganância, às vezes é a falta de dependência de Deus. de Deus, Por quê? concordo plenamente. Porque tem pessoas que ele não é ganancioso, mas ele é tão E ansioso, ele fica tão contando, não, o irmão vai dar tanto de oferta essa e semana, e o ciclano, quer dizer, ele tem que entender que o compromisso de cada é com ovelha é com Deus, é com Deus, Deus, é com Deus, é com Deus. entendeu? Eu já fui pastor de igreja, gente, 5 vezes. Caramba, Às vezes, chegava momentos que dava nos nervos, Senhor, tem misericórdia. Quando os tesoureiros faziam o rescaldo, né, a apuração do número de ofertas e dízimos, e aí tinha uns diáconos da velha guarda, ei pastor, vamos cobrar os não dizimantes. De que loucura é essa, meu rapaz? Cobrar com bater na porta? Não! Mas o outro pastor antes do senhor fazer isso, o outro pastor, eu não. Eu não aprendi nesse livro a fazer isso aqui, não. Isso é uma falta de respeito. A honra e a consideração tem que ser a Deus. Se não estão dizimando, se podem, não querem, o problema é deles. e até Se o não número de estão Pastor, ofertando. eu acho que falta o ensino genuíno, Yeah. né? O ensino genuíno, porque quando a palavra de Deus ela é lançada de uma maneira clara, para que nós entendamos o que é a lei da semeadura, o que Deus exige segundo a palavra, mas não pressão psicológica, né? Yeah, Não de yeah, uma yeah. maneira, Essa porque é a chave, irmã. Pressão psicológica. O que a gente vê é, hoje, desculpe, irmãos, estamos falando de teologia pastoral e aqui não estamos puxando para o lado pessoal. A gente tem que ser bem maduro para entender certas realidades que, infelizmente, estamos vivendo. Não é colocar o sol, tapar o sol com a peneira, não. Estamos vivendo uma realidade muito crítica. Eu estou muito cansado, irmãos, de ouvir. Eu não piso mais em nenhuma igreja, porque igreja é tudo lugar de ladrão. Não, calma, não generaliza, não, mas as pessoas estão vivendo hoje experiências dessa natureza, né? De pastores ou gananciosos, inescrupulosos, ou alguns sem nenhuma fé, que estão dentro da igreja só esperando isso aqui. Gente, isso aqui deveria ser resultado, consequência, o desembocar de uma atitude de fé. Não uma empresa. Tem igrejas hoje, a maioria está trabalhando com a cabeça de igreja, de empresa. Eu vejo em pastores empresários. É Não, por não, isso, não. pastor, que
As igrejas estão acabando, praticamente, as pessoas não estão indo mais à igreja. Não estão indo porque estão Não decepcionadas, estão, minha irmã, meus irmãos, estão decepcionados. porque, desculpa falar isso aqui, pastor, mas é um pastor que nós conhecemos, nós dois, o Sim, senhor sim, sabe sim. muito bem aqui de Uster, Sim, as senhora. pessoas estão saindo de lá porque eles falaram que o pastor está achando que as pessoas, os membros da igreja são bancos, Que porque coisa só vai para a séria. igreja e só pede dinheiro. E não Que dá, pastor, isso, outra Eu minha coisa. irmã? fiquei abismada Ei, com isso. ei, minha irmã, minha irmã. Verdade, pastor. Está triste a coisa aqui. E é Eu fiquei tanta triste, fiquei coisa. sabendo sábado passado. Fico triste ouvir Pastor, isso. mas olha para você ver, a gente entende que um pastor, um líder que está na frente, eu nunca fui líder, não, mas um líder que está na frente, ele tem uma responsabilidade muito grande, todo mundo sabe disso. Sim, senhora, Existe concordo. contas para pagar, existe muita necessidade mesmo, mas eu acho que o que está acontecendo é entender que o mais interessado pela obra de Deus é o próprio Deus, O próprio Deus, aí né? está. O próprio Deus. Então, quando ele tem aquela certeza que aquele que o chamou também confirmará e vai suprir todas as necessidades, mas aquela ansiedade, isso alguns é materialista mesmo. Mas eu estou dizendo os honestos, aqueles que realmente assim, têm amor à obra de Deus, mas às vezes são muito ansiosos, né? Fica com medo do dinheiro não sair no final do mês. E muitas das vezes tem que viver pela fé mesmo ministerial pela fé. Aí é um detalhe que eu vejo que hoje os pastores estão com dificuldade em viver por fé. É uma grande dificuldade. Não quero entrar em detalhes, eu sou a pessoa menos indicada, mas das 5 igrejas que pastoreamos uma igreja na Argentina. Vou ser bem rápido, bem rápido. Foi um gigantesco desafio. Uma igreja que pegamos com 14 membros e em 2 anos já estava passando de 350. As ofertas e os dízimos eram lá no buraco, e eu não sou de forçar, sou de ensinar, então eu ensinei, passei a fazer um trabalho de profunda conscientização num culto para membros sobre mordomia cristã. Nós gastamos 3 meses falando sobre, de maneira suave, de maneira bíblica, para conscientizar, e deixando bem claro, irmãos, nossa preocupação não é com o seu bolso, com o seu dinheiro, é com a sua vida espiritual. Mas, acima de tudo, uma vez que é a sua vida espiritual, servir a Deus com as nossas finanças também faz parte do culto de Com adoração a Ele. certeza. Mas deve fazê-lo com consciência bíblica e com liberdade. Segunda coisa, nenhum de nós aqui, né, começando de mim como pastor da igreja, vou exercer um controle. Não, quem é o irmão que deixou de dizimar e dizimou ou ofertou? O pastor anterior exigia colocar os nomes nos envelopes. Não, aqui conosco não vai ter isso. Continuamos com os envelopes, mas você não vai colocar o seu nome. Só marcar dízimo e oferta e está acabado. Aí ficaram todos assustados. Resultado: no final de 2 anos, chegamos a ter mais de 360 membros. Gente desviada que havia deixado a igreja, escandalizada por problemas de finanças, né, geradas pelo pastor anterior. A glória seja dada a Deus, somente para ele. E outra coisa, as entradas da igreja, na época, eram em dólares. Não passavam, você pode não acreditar, a receita da igreja estourando US$ 800 por mês. As despesas da igreja, 1.700, incluindo o meu salário. A igreja não devia. Mas aí, como é que acontecia? Você está entendendo? A igreja tinha de 700 a 800 de entrada. Tinha o dobro de despesas. E a igreja não ficava devendo a ninguém. Como é que você explica isso? Os tesoureiros não entendiam. Mas que negócio é esse, pastor? As contas não estão fechando. A gente está recebendo menos, mas estamos gastando mais. Mas aqui está dizendo que a gente É não está viver o devendo a ninguém. sobrenatural de Deus. É esse ponto que chegou. Exige fé, No final dependência. da nossa gestão, a igreja estava tendo de 5 a 7 mil dólares por mês de entrada. Quantos membros? 300 pessoas, em média. Eu E aí? creio. Eu Isso creio forçava. que quando a palavra de Deus é ensinada genuína, não pegar da palavra de Deus para poder amaldiçoar, que às vezes pega texto da Bíblia e começa a amaldiçoar, chama membro de ladrão, ladrão não vai para o céu, Ó, deixa eu faz terminar uma. aqui. Já que estamos falando de fé, eu passei 3 meses como pastor dessa igreja sem receber salário. Por quê? Eu vi que as contas não estavam fechando. Aí eu chamei minha esposa, vamos ter que tomar uma atenção de doido. Qual? Vou abrir mão do salário. E agora? Não temos que comer, temos que vestir nosso filho de 1 ano de idade, que nosso filho tinha 1 ano. E agora? Calma. Deus vai prover. Você está doido? Deus está falando no meu coração. Abra mão. Ensina a igreja. Sacrifício.
que eu vou prover de outro lado. Gente, que experiência de doido. Falei, fiz uma assembleia com a igreja. A partir de hoje eu não quero receber meu salário por 3 meses. Que isso, pastor? Shhh. Tudo que entrar é para cobrir as necessidades da igreja. Evangelismo, comprar folheto, Bíblia para os novos convertidos. Não quero receber. Mas como é que você vai viver? Não sei. Eu recebi uma ordem. Eu vou cumprir essa ordem. Vocês acreditem ou não? 3 meses seguidos. Uma só família em Buenos Aires, 400 quilômetros onde nós estávamos, mandou para nós uma cartinha dizendo: Pastor, Deus falou no nosso coração que a partir de hoje nós precisaremos sustentar o senhor e a sua família E Aí. eu por creio. 3 meses. Glória a E essa Deus. família eu conhecia ela pouquinho, só tínhamos visitado eles 2 vezes. E Eu Deus creio. moveu essa família. Gente, chegava no envelope, todo mês certinho, o checão nosso. Pois é, eu creio, sabe por quê, pastor? Porque Vivemos quando a gente sustentados por uma vai só no livro de família e o Êxodo, nosso salário capítulo todo para a igreja. Quando a gente vai no livro de Êxodo, capítulo 25, a gente vê uma das maiores ordenanças de Deus para o povo de Israel. Logo, o primeiro, Uhum. Moisés, diga ao meu povo que traga uma oferta para mim. E eu receberei por todo aquele que der com o coração grato. Então, quer Sempre. dizer, o importante é ensinar. Quando ensina a palavra genuína, né? Quer dizer, o poder de Deus entra na vida das pessoas. Agora, Exatas. essa contenda, essa confusão, tirar texto que não existe, inventar versículo da Bíblia para poder deixar os irmãos oprimidos, fazer. Ih, deixa, Isso ó, é tô triste. cansado dessa de devorador, devorador. Não Tá aguento repreendido isso no nome de Jesus. mais. Eu mando calar a boca, ó, para com isso. Ô, Se eu Pastor, tô dirigindo um pastor, culto na mas igreja, sabe o manda que calar que a Deus boca. fez comigo? Eu estava numa igreja e quando Deus começou a me mostrar o que era realmente dízimo e oferta, que o Senhor começou a me ensinar, e o que me ensinou foi no hebraico, a raiz da palavra, qual o significado da entrega. Aquilo ali, Deus fez uma coisa linda na minha vida. Toda vez me chamava, irmã Lúcia, vem fazer o dízimo e a oferta. Pastor, para a glória do Senhor, toda a vida eu preguei aquela coisa genuína do jeito que estava a Bíblia. O meu pastor, no outro culto, ele pegava Malaquias, fazia uma confusão danada. No final das contas, sempre estava me chamando, mas não era ele, não, tá? Os irmãos que estavam dirigindo, os... Colocava não selo no era ele, fogo. não. Os Meu irmãos que Deus, que dirigia, situação difícil. todos me chamavam, amava que eu falava, gente, a oferta é para Deus. Yeah. O centro aqui é Deus. Você não está entregando para a igreja, você não está entregando para o pastor. Quem é o centro é o Senhor. Se a sua Sempre, oferta, sempre. se você está entregando para o pastor, então você guarda a sua oferta. Agora, se a sua oferta, Deus é o centro, então traga com alegria, traga Glória a com Deus. amor. Pronto, tá tudo. Pastor, olha, eu vou falar para o senhor, mas era tanto dízimo, tanta oferta, Deus abençoava tanto. Aí tá bom, aí ele passava uns domingos sem falar no Malaquias, Meu Deus. daí a pouco ele voltava. Aí os irmãos falavam, vai lá, filha, fazer o dízimo e a oferta. Vai eu de novo. Meu Quando não Deus. era Êxodo capítulo 25, era 1 Crônica capítulo 29, a partir do verso 10, e ali pastor para a glória do Senhor. Até hoje as pessoas não estão mais no ministério, falam comigo, irmã Lúcia, eu louvo a Deus pela sua vida, porque eu aprendi o que é ser dizimista, o que é ser realmente ofertante, quer dizer, genuíno. Você dá muito mais. Agora, eu não sou dizimista, tá, pastor? Eu gosto dos propósitos. Eu gosto de falar do Senhor, eu Isso vou colocar é uma tanto. coisa bastante pessoal que realmente, É, como a senhora falou, eu ensino e deixo a consciência de cada um. sim, Pastora Priscila acabou de fazer aqui uma menção interessante, né? A oferta da viúva. Temos muito que aprender. sim. Pelo que nós lemos nas Escrituras, a oferta deu tudo o que tinha. Uhum. Propósito, pastor. Ela Tudo. Mas propositou. pera, o que ela tinha. É. E se você estudar pelo grego, o que ela tinha? Menos de uma dracma. Você vai lá no grego, menos de uma dracma. Menos de uma dracma. Sabe o que é menos de uma dracma hoje? US$ 5. Uhum. US$ 5. É, Uau! se eu pegar o seu salário dessa semana
e colocar um propósito de colocar diante de Deus. Quer dizer, o dinheiro de pagar suas contas, seu aluguel. Quer dizer, é coisa de doido, mas é coisa de propósito. É ato de fé, Já é ato fiz de isso 6 gratidão, de vezes e não me alegria. arrependo. Gente, não me É, arrependo. Não vou entrar em é. detalhes, não quero fazer uma aula de testemunho, mas eu posso dizer com humildade e propriedade. Já fiz isso 6 vezes. Já dei o meu salário da semana no propósito para ajudar famílias passando fome no Senegal. E minha esposa, tu tá doido, louquinho, por Jesus. Aí o Espírito Santo fala no meu coração: vou te devolver 4 vezes. O quê? Fala de novo. Eu vou te devolver 4. Senhor, misericórdia de mim. Minha mulher, vai dar, meu casamento vai dar em pizza, vai dar em divórcio. Aí eu falei: ó, tô falando agora o que Deus me mandou. Ele vai nos devolver 4 vezes. Quero ver. Isso foi há 30 anos, quando a gente estava recém-casado. Quero ver. Hoje minha mulher é mulher de fé. Rapaz, irmãos, eu dei a minha semana. A minha semana. Tava devendo aluguel, tava devendo luz, tava devendo meu celular, tava devendo tudo. E agora? Da onde vai vir? Calma, mulher. Quietinho. É só agradecer. Se Deus é Deus, vamos ver se chegou às quatro vezes. Não chegou 4, irmãos. Chegou 6 Eu creio. vezes. Deus usou uma família que não nos via há 15 anos. Eles estavam incomodados em nos visitar. Bateu na nossa casa assim, tipo, caiu de paraquedas. Abriu um envelopão, nos colocou 6 vezes o salário Eu creio. meu da semana. Minha esposa caiu no chão de pranto, gritando: Senhor, perdoa minha incredulidade. Ô, pastor, É, Deus. só um minutinho que eu quero só falar esse pedacinho aqui. Eu sei que nós estamos saindo fora, mas é pastoral, então faz tudo parte da psicologia pastoral. É, Chegou o vaso de Jeová. Fala comigo, irmão de É do Senhor, Deus. pastor. Desculpa pela hora. Perdoe. Sem problemas, entendi o mistério. ô pastor, é, no hebraico, a palavra oferta e sacrifício significa korbanot. E ela Corbanote, vem exato. de uma raiz de uma palavra que significa aproximar-se. Aproximar, o achegamento, Então, quer achegar-se. dizer, o meu Isso. dízimo, a minha oferta, quando eu entrego para aproximar-se de Deus, para conhecer quem é o Deus que eu sirvo. E é. Então, quer dizer, Gente, olha a importância de entender a entrega. Isso é uma coisa muito maravilhosa, porque mas não se quando você ensina, minha irmã. entende, Desculpe, não se ensina. Como não se ensina, o povo, o esse é povo o está problema. vivendo o quê? Medo, temor, Coação. pressão, intimidação, Sim. ameaça. Não, o que é isso? Eu conheço gente aqui em Orlando, diz assim na minha cara, eu visito elas quase toda semana. Eu não piso meu pé em igreja. A igreja é a alcova de ladrões. Ah, você me inclui também no ladrão? Não, o senhor é a exceção. Abra uma igreja aqui em Orlando que eu vou ser membro da sua igreja. Eu não vou fazer isso, porque não tem ordem de Deus. Aqui em Orlando tem mais de 9.000 desigrejados. Não conheço todos eles, mas 1/3 dos Mas aqui desigrejados já no visitei. Massachusetts também está a mesma coisa. Você sabe que as igrejas aqui estão um movimento. Aí abre uma mega church, todo mundo corre para lá. Estão me Aí a falando igreja isso. enche, mas daí a pouco acontece um escândalo. E o maior escândalo está no dinheiro, E tá? é No dinheiro, maior é escândalo. dinheiro, ó, dinheiro e sexo. São duas coisas É, que estão pegando sim, pesado. sim. Mas por quê? Porque aí o povo quer dar, também dá para se aparecer. Você sabe muito bem, Tem porque essa coisa também, que quem entrega ao Senhor, ele não tem preocupação se alguém roubou, deixou de roubar, ele entregou é para para Deus. Deus, é para Deus. Eu já Você cansei de ouvir. entendeu? Eu não vou dizimar nessa igreja porque o pastor dessa igreja é ladrão. O problema é seu, então, com Seu. Deus. Porque É, você está olhando é para o pastor, você não está olhando para Deus e nem para a Bíblia. Para não está pensar. entregando para Deus. A sua Para gratidão quem não é você está ao homem, entregando? é É a para o homem ou para Deus. Deus? É, Se o pastor está roubando o teu dízimo, a tua oferta, o problema é dele com Deus. O teu é. problema tem que ser resolvido. Obedece a Deus, compra o que Deus manda e pronto, acabou. Pronto. Gente, todos entenderam? Igreja tem que ser local de organização. Quando a igreja não está organizada, é o que nós vemos hoje, infelizmente, em algumas, não são todas, graças a Deus não são todas, é uma bagunça generalizada. Igreja perfeita existe? Não existe. E nunca vamos ter essa igreja. Mas, graças a Deus, conhecemos igrejas que estão batalhando pelo equilíbrio. Equilíbrio, que é uma coisa muito difícil do ser humano. Número 8. O homem, o pastor, o pai, e o homem, o esposo, o pai e pastor. Eita, aqui vai pegar. Aqui vai pegar. Na psicologia pastoral, matéria que também nós já estudamos,
Área esta, como antes já referimos, é uma nova disciplina alinhada no contexto da teologia pastoral. Quando envolvemos no trabalho ministerial pastoral, envolvemos numa tarefa de se dar ao próximo e, às vezes, numa intensidade maior do que não podemos imaginar. Daí vem a necessidade da psicologia para nos ensinar a não nos envolver ao ponto de observarmos uma dependência de ambas as partes. A isto chamamos de transferência e contra-transferência, bem como nos ensina uma ótica de prioridades cristãs, num senso de valores bem definidos, onde o exemplo é o maior testemunho para este ponto, deste ponto de valor ministerial. Sem exageros, numa humana racionalização, tem crescido muito. Existem muitas lacunas no trabalho pastoral devido à falta de conhecimento básico em aconselhamento, em saber simplesmente saber ouvir, em questões éticas, com erros primários de imprudência. Isso a gente está vendo nos ministérios novos que estão se abrindo aqui da América em igrejas brasileiras. Eu vou dizer algo aqui com muita humildade. Nos 26 anos, que agora em abril, né, vamos cumprir que estamos na América, nós já visitamos, ministramos, pregamos, fizemos seminários, enfim, em mais de 11.500 igrejas brasileiras. É muita igreja, né? Mas eu conheço algumas delas, outras bem de perto, em torno de 5.500 igrejas hispanas e 3.500 igrejas americanas. Então, vamos dizer assim, quase em torno de 17.000 igrejas que em 26 anos temos visitado, pregado, ministrado, ajudado. Em todas essas igrejas eu tenho visto erros e problemas como toda igreja possui. Mas o que mais tem me alarmado e me assustado é que entre as igrejas brasileiras o cenário tem piorado ano após ano. E uma das razões deste empeoramento é falta de treinamento, falta de discipulado para obreiros e falta de um espírito mais humilde da parte do pastor ou do líder da igreja em admitir que ele é limitado para fazer A, B, C e D coisas e pensa que é o super-homem. E pode e quer fazer tudo, mas nenhum pastor pode e deve fazer tudo. Por isso que ele tem que ter maturidade para saber com quem contar, que é outro problema. Com quem hoje se pode contar a nível de confiança? Porque há um grande número de crianças espirituais, às vezes, rodeando a um pastor de igreja. Aí ele fica, claro, intimidado a ponto de dizer: a quem eu vou delegar a autoridade? Que é tudo um bando de crianças. Então, temos esses fatores bem complicados, bem difíceis. Por exemplo, eu estou tentando ajudar, não vou entrar em detalhes, um pastor aí da área de Boston, um pastor jovem, homem de Deus, foi inclusive no passado aluno nosso, mas vive uma realidade muito curiosa, muito estranha, né? Não vou entrar em detalhes, né? Para de repente alguém visualizar aí já, é o fulano, pastor fulano de tal. Eu estou me esforçando, né, para ajudá-lo, mas como ele tem idade para ser meu filho, tem idade para ser meu filho, entendeu? Então eu estou com dificuldades, porque ele recebeu uma formação de um lado, ele enxerga de outro lado, e a Bíblia apresenta outro lado. Então são três coisas que estão se chocando, né? A formação que ele recebeu em casa, a formação que ele recebeu como obreiro e a formação como a Bíblia apresenta. Aí eu procuro apresentar a formação da Bíblia e, bum, ele entra em total parafuso. Já disse para ele: meu amigo, vamos fazer o seguinte, se está difícil a gente caminhar junto, eu creio que eu vou me afastar um pouquinho de você, para você aprender na base do golpe, da pancada. Aí depois que passar essa pancada, aí você me procura de volta, porque eu estou do teu lado há um bom tempo, estou te aconselhando, não estou querendo ser intrometido nos negócios da tua igreja. Tu está me pedindo ajuda, eu estou aqui de coração aberto, não sou o dono da verdade e nem o dono da experiência, mas eu estou aqui para te expor isso aqui, ó. Se te expondo isso aqui não te satisfaz, I'm very sorry. Pastor, Então, mas a minha pergunta é o seguinte: ele é vocacionado? boa pergunta. Essa pergunta eu fiz a ele e sabe a resposta dele? Eu acho que sim. Eita. Não, cada um de nós Eu temos que acho entender assim, o eu acho chamado que de sim. Deus na nossa vida, a unção Não, que não, Deus mas colocou você entendeu a na nossa resposta vida. dele? Eu acho que sim.
porque meu pai é pastor. Opa, não tem Ai, nada a ai, ver. ai. Não tem nada a ver. Aí, irmãos, aí com mais razão eu tive que me afastar. Que aí eu percebi um problema, entende, a nível de família. Então, aí eu tive que me afastar. Falei, não, não vou colocar minha mão nessa situação. É um homem de Deus, tenho um respeito, carinho tremendo por ele. Porém, começamos a ter alguns conflitos por causa disso aqui, Mas a gente. Olha, isso aqui. igreja, principalmente as igrejas pentecostais, o neopotismo, ele reina muito grande, porque já prepara o menino, já deu de cedo, não, você vai ser um pastor, você vai estar na frente do Mas isso, trabalho, e às irmã, é vezes, totalmente errado porque é uma transferência sim, de metas. Ou seja, o camarada talvez na De vida não se homem sentiu para homem, realizado como pastor. pastor, aí quer transferir aquele desejo para o filho. Mas e se o filho isso, não tiver a vocação? Caramba, nem ele vai todos se têm, realizar, ele vai se realizar no filho? Não, está errado. Bom, é, deixa quieto. Só mencionei isso para vocês verem como está complicado o assunto. muito difícil. Muito difícil. Então, aí, como eu já falei, o exemplo é o maior testemunho para esse ponto. Definimos o resumo do livro Pastores em Perigo. Olha que livraço. Vai lá, procura esse livro. Pastores em Perigo. Até pouco tempo estava no Amazon. A coisa de um mês atrás. Depois ele desapareceu. Se você conhecer alguma livraria aí na sua área que tem esse livro, pega com unhas de dentes. Excelente. Pastores em Perigo. É tão bom que os 2 exemplares que eu caí na bobagem de emprestar nunca me foram devolvidos. Ai, não pode Li deixar. eles já 3 vezes. E aí, 2 pastores aí da área, né, de Boston, pastor, me empresta, me empresta. Até hoje, e eu cobro, eu quero meu livro de volta. Eu tenho uma dificuldade enorme de encontrar esse livro. Um livraço, Pastores em Perigo. Então, eu tirei aqui algumas E partes. tá em perigo mesmo. Ó, pastor, eu achei um aqui, ó. Tem aqui, eu não sei, tem, pastor. Tá Sério? 29. Quer ver? Espera aí que eu vou. Peraí, a irmã Maria Bandeirinha tá ali. Ei, posta lá, por favor, irmã Bandeirinha. Posta lá, por favor, posta, por gentileza. Posta lá no grupo. Ei, irmã Bandeirinha. Sempre soube que irmã Bandeirinha, todos nós seis são benção, né? Mas irmã Bandeirinha agora fez um golaço que nem o Real Madrid fez no ano passado. Ai, meu Não, eu também Deus. vi aqui. Rapaz, fala sério. Posta lá, por gentileza. Obrigado, irmã Maria Bandeirinha. Maravilha. Tá ali, Jaime Kemp. Conheço É, o autor pessoalmente. $30. Corre atrás, corre atrás, corre atrás. português brasileiro aí. Isso, tá aqui. Excelente. Pastores em Perigo, Jaime Kemp. Ajuda para o pastor, esperança para a igreja. Muito bom, gente. Obrigado, irmã Maria Bandeirinha. Já vou comprar o meu agora, porque o meu já. Os 2 meus me levaram, me devolveram mais. Excelente. Olha, a sua cabeça, a nível de teologia pastoral, vai fazer isso aqui, ó. Não estou exagerando, vai dar umas 4 voltas. Muito prático e muito bíblico. Obrigado, irmã Sandra. Tá aí, irmã Sandra Sandim, trazendo uma homenagem à pastora Priscila e pastor Genivaldo, né, como exemplos. Eu os conheço pessoalmente e, para a glória do Senhor, posso testificar que definitivamente são exemplos no rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? São poucos hoje esses exemplos, e os exemplos que existem nós temos que colocá-los bem evidentes para que Deus seja mais do que nunca glorificado. Vamos lá. O próximo parágrafo diz o seguinte: a visão de um profissionalismo ministerial, esse é o problema. Pastores que querem ser profissionais. A visão de um profissionalismo ministerial sem exageros numa humana racionalização tem crescido muito. Existem muitas lacunas no trabalho pastoral devido à falta de conhecimento básico, aconselhamento e saber simplesmente saber ouvir questões éticas e erros de primários de imprudência. A principal falha, podemos ressaltar, é a errônea prioridade familiar de ministros, onde seus exemplos convergem a uma total alienação e desconforto. Muitos pastores são excelentes empregados eclesiásticos,
fantásticos, bons pastores à frente da igreja, mas desqualificados. Agora você vai saber por quê. Não conseguem tirar tempo para lazer, passeio ou qualquer divertimento com a família por acharem ser quase um pecado e dor na consciência. Epa, olha o problema aí. As lacunas deixadas pela falta de visão para com o nosso lado humano e familiar podem ser manifestas posteriormente nas muitas transferências que surgem em meio ao cotidiano pastoral. Pastores correm período. Ei, o pastor que não cuida da sua esposa, o pastor que não honra seus filhos, que não ensina sua esposa e seus filhos, que não tem o hábito de fazer culto doméstico, aí está o perigo. Eles vão cair na onda da religiosidade, meros religiosos. Não vivem uma vida genuína em casa e desejam transferir esta genuicidade para dentro da igreja. Aí se tornam atores. Querem fazer do púlpito um palco para dizer, lá em casa somos iguaizinhos. Mentira. Mentira mesmo. Mentira. A igreja hoje, com todo respeito, eu falo respeito, reverência e temor diante de Deus, está cheia de pastores artistas. Já vi demais, hein? São dramaturgos, é puro teatro. Ouvi da boca de 3 filhos Dubladores. de pastores. Ó, eu ouvi há 5 anos atrás, em Hartford, Connecticut, da boca de 3 filhos de pastores. Uma menina de 9, outro menininho de 13 e o mais velho de 16. Ouvi da boca deles. Pastor Prestes. Os 3 chorando. Eu falei, coisa está errada, né? Eu tive uma amizade muito grande com esse pastor e acabei, por causa de conflitos entre ele e a esposa, fui obrigado a me afastar, porque estava tendo algumas situações bem estranhas entre eles. E tem um ditado, né? Entre marido e mulher, entre briga de marido e mulher não se coloca a colher. E aí eu falei com a minha esposa, vamos tirar nossa colher fora. E queríamos ajudá-los mais. Os 2 meio cabecinha dura, e aí sobraram para quem? Para as crianças. Aí as 3 crianças, qual o problema? Fala com meu pai, a gente se mudar para a igreja. Como assim? Atrás tem um terreno enorme. Se pode construir uma casa tão bonita como a que temos. Mas eu conheço a casa de vocês, já fiquei hospedado várias vezes, não estou entendendo. É menino de 9 anos, pastor, o pai aqui na igreja é um santo, é um anjo, é o próprio Deus encarnado. Quando chega ele em casa, ele muda, ele nos xinga, grita com minha mãe, me bate sem razão, chama que eu sou uma inútil, uma incompetente, que eu sou um traste. Ao outro menino chorando, eu concordo. A gente só conhece o nosso pai como homem de Deus aqui dentro, mas em casa é um demônio. Aí eu de 16 anos, rapaz, não, é um lobisomem. Eu nunca vi um ser humano se transformar da porta de entrada da casa e quando se entrar na igreja é outra pessoa. Aí a menina de 9 anos, pastor, fala com meu pai ouve o senhor, pede para ele construir uma igreja, uma casa aqui nos fundos da igreja, que a gente vai ter o nosso pai como nós conhecemos ele aqui na igreja, não em casa. Isso me partiu o coração. Deixei passar umas 3 semanas, orei, fui conversar com ele. Para quê, meus irmãos? O pastor deu uma coça pesada nos 3 filhos, a ponto de deixar o de 16 anos, o menino, no hospital. Eu tive um sentimento de culpa, porque as crianças vieram desabafar comigo. E eu pensando que o pai, o pastor, era uma pessoa equilibrada, sentei com ele para, olha, seus filhos estão desgostosos do seu comportamento, assim, assim. Ele, na hora, baixou a cabeça, fechou o rosto. Passaram-se 2 semanas, um diácono, amigo nosso também dessa igreja, soube, sabia que o pastor espancou os 3 filhos e um está no hospital e está sendo indiciado pela justiça. Há poucos meses atrás eu soube que ele perdeu a custódia dos filhos, perdeu a igreja, foi deportado. E a esposa está aqui, trabalhando como uma louca para manter os 3 filhos. Meu Deus, irmãos.
Que Deus tenha misericórdia. Paulo mesmo disse: aquele que não sabe governar sua própria casa, como saberá governar a casa de Deus? Se o pai não é exemplo dentro de casa, como sacerdote, como pastor, que exemplo ele vai ter na frente da igreja? É como nós estamos vendo hoje. Homens que estão fazendo teatro. E fazem bem, irmãos. Tanto que a igreja se convence. Mas é por pouco tempo, é por tempo limitado. Chega no momento que Deus faz as máscaras caírem. Às vezes o lugar nem Deus é tem... dele, né, pastor? Ele tá ali Não porque é lugar. alguém um dia o colocou, igual você tá falando desse rapaz. Pode ser Yep, seu yep. filho. Ele tá numa posição de poder onde ele não está preparado Não está para esse preparado. poder. E o problema, outro, por ele estar nesse poder e se achar o tal, ele não recebe instrução mais. A mente dele está se cauterizando. Yep, yep, yep. Espírito de Saul. É um negócio complicado. Para terminar, para a gente passar para os exercícios, meu filho, esses dias, pai, se Deus quer que eu seja pastor, o que que eu faço? Meu filho, se Deus quer, é outro assunto. Mas se Deus não quer, fica fora. Que isso, pai? Tá ruim. Ser pastor não é ruim. Traz sobre si um grande peso de responsabilidade. Tu não tem ideia. Você se lembra quando eu fui pastor de igreja? Eu era pequenininho, lembro vagamente. Então, meu filho, se Deus te chama, é outro assunto. Eu te apoiarei de cima a baixo. Porque aí Deus Mas se ele capacita, né? Mas se Deus não te chamar, não cai nessa bobagem. É porque os meus amiguinhos da igreja dizem: você vai ser pastor igual teu pai. Aí ele fica quieto, fecha a cara, fica vermelho. Aí esse dia ele teve que abrir comigo. Eu falei: não, filho, você não tem obrigação nenhuma em pensar que você vai ser pastor. Se Deus te chamar, amém. Estou aqui para orar por ti, levantar as minhas mãos, te abençoar, mas se não, fica fora. Faça o que Deus te orientar. Para ser um cristão genuíno, não precisa ser pastor. Seja um servo de Deus fiel a Ele, amante da palavra, expositor. Meu filho prega para a glória do nosso Deus em igrejas americanas. Chama ele de pastorzinho. Ele não gosta, ele fica nervoso. Eu não sou. Você é assim, você é filho de pastor? Eu não sou, eu sou apenas um pequeno mensageiro. Né? Volta e meia está pregando em igreja americana, entende? Então eu estou procurando investir no meu filho porque tem uma chamada tremenda para o ensino, mas não para pastor. Eu já estou enxergando longe disso há muito tempo. É enorme chamada para o ensino, mas para pastor não. Já falei com ele, não te mete aonde Deus não está, não, pai. Eu quero ter certeza do chamado de Deus na minha vida. Ensinar é comigo. Ama ensinar crianças, irmãos. Ama. Eu nunca vi um professor de crianças como meu filho. Não é porque seja meu filho, por favor, agora seja. Fico de Mas boca aberta. é o dom. O dom de Deus está sobre a vida dele nessa área, está. Mas é assustador, assustador. Ele É o chega num dom. ambiente, tá aquela bagunçada de criança, ele impõe a presença dele com amor, com carinho, daquele silêncio e começa a ensinar a palavra. Fica todo mundo assim, congelado. Eu creio. Sabe por quê? Só para você ver, cada um de nós temos um chamado de Deus numa área. Claro, claro. A gente Eu tem. sofri muito na igreja, às vezes, porque todo mundo achava que eu tinha que estar na frente da obra de Deus. Eu nunca senti esse chamado. Não é assim, não é Ok? assim. Tem que ser Eu Deus, nunca tem que ser senti Deus. chamado. Por eu ser essa sanguínea, sim para falar, e não desinibida, tenho o dom para ensinar, para pregar. Você entendeu? Mas eu não nasci para estar na frente de trabalho nenhum. Deus me chamou para mim ficar no background, para ajudar pastores, para ajudar a liderança, mas não eu. Eu não. Eu não sou para O ficar na frente de importante, trabalho. irmã Lúcia, é que saibamos exatamente qual propósito que Deus tem para nós no reino. Porque todos nós temos uma importância tremenda dentro do reino. Não precisamos ter títulos para sermos úteis nas mãos de Deus. Muito pelo contrário, as pessoas que não têm nenhum título são as que mais são usadas, elas estão nos bastidores e nós não as conhecemos. Eu Mas só amo vemos os bastidores, resultados eu do amo. trabalho. O importante é ver o resultado, não é ver a causa. Sim. Todo mundo quer ver a cara, mas ninguém se importa com o resultado. Quem fez isso? Está lá atrás, Ô, pastor, nos porque olha para você bastidores. ver, hoje em dia você vê muito evangelista, pessoas que a gente já aprendeu já nessas lições quem é realmente evangelista, mas dentro do nosso termo normal aí, o evangelista é aquele que realmente gosta de pregar a palavra das boas novas. Ele é evangelista, mas ele não é pastor.
Você está Yeah, yeah, entendendo como yeah. é que Não tem é? jeito, não tem Não é. jeito. Então, isso tem um problema muito sério, porque realmente a pessoa tem que ter o chamado para cuidar, porque se não tiver, não Não, se não adianta. tiver, esquece, a coisa não Entendeu? funciona, né? Eu É. conheço diáconos, né? Eu conheço diáconos com chamada pastoral. Tá ali, título, diácono. Mas você olha pro camarada, convive com ele, não, é um pastonato. É um pastonato. E agora? As igrejas enxergam isso? Não, porque tem medo. Olha, é um diácono, é um simples diácono, mas tá ali claríssimo, chamada pastoral. E agora? O camarada, se fica naquela igreja, ele morre. A menos que Deus o oriente para uma igreja que vai enxergar nele o chamado pastoral, que hoje E eu vejo também uma não pôr o grande. cargo na mão de alguém para sobrecarregar. Eu não gosto de me sentir Exatamente. sobrecarregada. Não, nada mal. Entendeu? Eu não gosto, não adianta se me colocar eu no cargo. Não, você está correndo, você está fugindo, você Cargo não quer. é para confirmar e não para É, pesar. É para confirmar o é. chamado de Deus e Cargo não e para carga pesar. são diferentes, né? Exato. Bem, cargo e. Ó, essa do irmão José Carlos, né? Ó, tá gravado o negócio ficou bonito. Carga é uma coisa, carga é outra coisa. É, tem que Ei, virar irmão um José meme Carlos. isso, hein? Tem que Ficou um virar um meme meme. bonito, olha. Ficou bonito. Obrigado, pastor. Um meme bonito, né? Vai ser lembrado desse meme no dia da formatura, né? Vou ter a alegria de entregar os certificados e diploma na mão do irmão José Carlos, ó. Tá aqui o homem que falou, né? Não é cargo, não é carga. Aí todo mundo aplaude. Ei, irmão José Carlos, olha o meme É, dele. concordo, Meus concordo. irmãos, vamos lá então corrigir o pouquinho de exercício que nós temos. Não vai ser a totalidade, como eu já falei. Página 5. Lá, final dos exercícios. Isso. Não fiz antes, mas eu vou fazer no máximo amanhã. Amanhã, se Deus quiser, estou tendo algumas situaçõezinhas minhas pessoais que não quero aqui entrar em detalhes, mas amanhã já separei um horário na tarde e aí vou estar eu vou estar enviando a fotografia dessas páginas, mas vamos corrigir de qualquer maneira, que serão apenas somente dois hoje, que é o da página 5, número 8, e a página na página 6, o exercício 9. O 8 e o 9, somente. Número 8. Localizou lá nos exercícios, lá no finalzinho? Número 8. De todas as nomenclaturas dadas ao ministro, Ué, pastor, peraí só um minutinho. O senhor já corrigiu essas outras? Essas não têm importância? já. Mesmo assim, eu vou amanhã postar as fotos delas já corrigidas no grupo, porque alguém já perdeu o fio da meada. Então, quem perdeu o fio da meada vai encontrar a meada. Não vou Ah, deixar ninguém, essas eu não fiz, na 8 eu não eu não vou fiz. deixar ninguém sem a meada. Tá? Mas amanhã eu me comprometo, que realmente eu tenho passado dias um pouquinho complicados, né? Com realmente falta de oportunidade. Ainda estou dando aqui atenção à minha esposa, que não está bem. Então eu tenho que me dividir muito, né? E me organizar de maneira que depois que eu faço todas as atividades que devo fazer na casa, a atenção que eu devo dar a ela, aí eu me separo para então desempenhar o meu trabalho. E amanhã já separei na parte da tarde. Meu filho amanhã tira folga, então já vai me dar uma grande ajuda. Número 8. De todas as nomenclaturas dadas ao ministro, destaque pelo menos 3 delas que mais lhe chamam a atenção, explicando resumidamente a cada uma delas com as suas palavras, dando também uma breve definição da palavra ministro. Eu vou colocar minha resposta, presta atenção. De qualquer maneira, eu vou fotografar e colocar amanhã no grupo, aí você fica à vontade. Pode usar as minhas respostas, pode usar as suas. Se elas se parecerem com as nossas, amém. Porque o importante é ter semelhanças, porque que estamos dizendo aqui, né? Dar as definições com as suas próprias palavras. Vamos começar pela definição mais prática de ministro. Ministro vem do grego diáconos e quer dizer servidor, servente, administrador. Começamos pela definição de ministro. Ministro vem da palavra grega diáconos, que quer dizer servidor, servente, administrador. Aqui estamos falando agora das 3 nomenclaturas dadas ao ministro. Então separamos 3, são bem práticas. Obreiro, sacerdote, cabeça do lar. Aí vamos explicar resumidamente. Por que obreiro, por que sacerdote e por que cabeça do lar? Número 1.
Obreiro, aquele que faz a obra de Deus, vírgula, de acordo com os ditames das Sagradas Escrituras. Obreiro, aquele ou o que faz a obra de Deus, de acordo com os ditames das Sagradas Escrituras. Sacerdote, que faz a mediação entre Deus e a família. Sacerdote, que faz a mediação entre Deus e a família. É aquele que leva a família a adorar a Deus genuinamente. É aquele que leva a família a adorar a Deus genuinamente. E o número 3, cabeça do lar. É aquele que lidera na base do amor incondicional. Aquele que lidera na base do amor incondicional, vírgula, sendo ele o exemplo para esposa e filhos. Repito, cabeça do lar, que lidera na base do amor incondicional, vírgula, sendo ele o exemplo para esposa e filhos. Quem não está pegando, fica tranquilo que eu vou postar as fotos com as O respostas tal pastor, qual eu estamos aqui. respondi, eu gostaria depois de saber se a minha está bem, que o senhor falou que pode responder com suas próprias palavras. Me manda uma foto Tá, em off, no meu privado, para fazer uma rápida avaliação, eu já lhe digo se está tá encaixando bom, dentro do contexto. tá bom. A próxima, na página 6, número 9. De todas as qualidades atribuídas, aqui estamos falando agora de qualidades, não nomenclaturas, ok? Então, de todas as qualidades atribuídas ao ministro, destaque pelo menos 3 delas que mais lhe chamam a atenção, explicando resumidamente a cada uma delas com as suas palavras. Estão percebendo? Se é com as minhas palavras, então o que eu vou colocar aqui agora, procura tomar como uma referência e trabalhar, se for o caso, com as suas palavras. Aí eu coloquei 3 qualidades: embaixador de Cristo, vida mais abundante e portador da palavra da verdade. Aí eu explico cada um deles. Embaixador de Cristo, aquele que representa o reino de Deus, apresentando-se como exemplo entre os fiéis. Repito, embaixador de Cristo, aquele que representa o reino de Deus, apresentando-se como exemplo entre os fiéis. Número 2, vida abundante. Deve ser o alvo ideal do ministro. 2, vida mais abundante. Deve ser o alvo ideal do ministro. A real valorização do seu ministério e objetivo. Repito, a real valorização do seu ministério e objetivo. Se o ministro não tiver um alvo, não é, ideal de vida abundante, então a vida dele não tem propósito, né? E aí ele tem que entender que há necessidade de valorização do seu ministério e objetivo, porque se o ministro não valoriza a importância do seu ministério como objetivo de Deus, também não tem sentido, ele está ali brincando de ser ministro. E o número 3, portador da palavra da verdade. Viver e experimentar plenamente o que ensina ou prega. Repito, portador da palavra da verdade. Viver e experimentar plenamente o que ele ensina ou prega. Ok, a provinha vai constar de 10 questões, nada mais. As 10 questões vão ser extraídas dos exercícios 1, anote, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Repito, vocês então terão que estudar os exercícios que vai da página 1 até a página 6, numerados como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O Uai, quase complete tudo. corretamente as lacunas não entra, o assinale certo ou errado não entra, e o relacione a coluna A com a coluna B também não entra. Anotaram? Amanhã, na parte da tarde, antes das 7, eu vou estar então postando as fotos e nas ordens das páginas. Aí você compara se bate com as suas respostas. Se não bater, você vai ter que fazer algumas pequenas adaptações. Se você achar por bem mandar uma foto das suas respostas para nós fazermos uma rápida avaliação e dizer, tá se encaixando aproximadamente, sem nenhum problema. Como a irmã Lúcia vai enviar, né, as respostas dela no estilo dela, para então ela vai fazer um envio da foto e eu vou fazer uma avaliação. Se encaixar dentro do que se pede, sem nenhum problema, tranquilo. Senão ela vai ter que também fazer alguma alteração. Próxima aula vai ser a última. Preste atenção, alguns dos irmãos não estavam aqui quando eu falei isso, né? Como o irmão Wellington teve dificuldade de entrar a tempo. Vai ser a última aula. A última aula, não teremos a prova, então, na próxima aula, que será o dia 23. Será o fechamento da matéria. Estão percebendo? É uma matéria muito profunda e exige um bom desenvolvimento. Infelizmente, a gente não vai conseguir, mesmo assim, na próxima aula, usando todo o tempo, fechar a matéria. Vamos chegar a 70%, já está bom demais. Graças a Deus, vamos chegar a 70% de um conteúdo enorme e importante. Na próxima aula, então, nós fechamos a matéria. No dia 2 de março, então, 8h30 da noite, é a prova. Anote aí. Segunda, 2 de março, horário 8h30. Eu vou esperar os irmãos no máximo 10 minutos, não mais do que isso. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, paciência. Tá? Então vamos esperar até 8h40. 8h40 em ponto, horário daqui, começamos com a prova. Quem chegar depois aí é outro assunto, certo? E vamos evitar fazer segunda chamada, a menos que haja uma situação de trabalho ou de saúde que justifique, porque as segundas chamadas para nós ultimamente estão nos trazendo alguns transtornos, tá? Então estudem, amanhã coloco o gabarito postado no grupo e pronto. Vamos continuar nos falando, né? E na próxima aula eu quero separar 10, 15 minutinhos no final, tanto que eu vou desligar a gravação ou faço a alteração da gravação para isso não sair no vídeo da aula, né? A gente vai parar até no momento da aula e depois a gente vai usar de 10 a 15 minutos para fazermos algumas importantes considerações sobre a formatura. Eu vou enviar no WhatsApp de todo o grupo as pautas da formatura, né? Os passos que nós vamos tomar e algumas orientações como na compra da vestimenta. Só quero adiantar para fechar, tá? É necessário haver acordo. Se vai ser todo mundo de azul marinho ou de preto, a beca. Não pode ser um de azul marinho e outro de preto. Fica um negócio eticamente esquisito. Então, ou se escolhe por unanimidade preto ou todo mundo de azul. Outro detalhe, você vai usar uma estola ao redor do pescoço, que é o que define o curso bacharel em teologia. Essa estola poderá ser branca ou amarela, ainda estou decidindo, tá? Temos uma companhia aí em Boston, na área de Boston, que faz o trabalho, vai encartado com o logo da nossa escola, então eles vão enviar a estola, né, no número exato dos alunos que vão estar se formando. Lamentavelmente, por enquanto, o único que nos poderá estar presente aqui conosco seria um presentão de Deus, né, nosso irmão Washington Garga, né, mas eu estou pensando em duas possibilidades, né? Depois eu vou conversar com o irmão em off, ou enviar tudo pelo correio e aí o seu pastor faria uma formatura à distância, ou seja, eu aqui no Zoom e ele aí com os seus Sinto irmãos na visto, igreja. irmão Washington.
Ou, se o meu documento for liberado até a metade do ano, eu indo ao Brasil, vou lá no interior da Bahia, vou dar formatura desse homem. Ou esse homem vai lá no consulado e tenta o visto. Aí é com ele, né? Mas eu tenho essas duas possibilidades, né? Ou envio todo o material para ele, aí o seu pastor dá a formatura para ele e eu do outro lado aqui da câmera, aí fazemos ao vivo pelo Zoom, ou se Jesus me abre a porta até agosto, aí, agosto não, outubro, né? Porque agosto seria a formatura de vocês. Então, em outubro eu iria ao Brasil, que eu já tenho em mente, se Deus me der essa vitória. Só vou ficar 10 dias, não posso ficar mais 10 dias no Brasil depois de 26 anos fora da América. E nesses fim de semana, no sábado, é só para o irmão Washington, tá? Mas a gente vai estar conversando direitinho, então vai dar certo. Ou de uma maneira, melhor se ele pudesse vir aqui. Aí concordo com a irmã Lúcia, seria violento, seria tremendo. Meus irmãos, Deus falou alguma coisinha conosco hoje ou não? Oh, glória, só Se não ensinamento. falou, tem que se converter agora, antes de fechar o curso bacharel. E está arriscado você nem receber o seu diploma, o certificado, se você não se converter. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Vou sentir falta dessa turma bonita, né? Que não vai ter ainda, aí vai parar temporariamente, né? Ou então vai dar continuidade àqueles que ainda continuarão, né? Mas vai ser um número um pouquinho reduzido. Mas vamos sentir falta, né, desse grupão bonito, né? Ainda vai levar um tempo para entrarmos alunos do médio vindo para cá. A tendência é um tipo de um filtro, né? Básico, aí filtra, nem todos continuam, aí vão para o médio, aí nem todos continuam, e o pouquinho que continua vai lá para o E os bacharel. que, Vocês os foram que vão continuar podem ser os convidados, né, da gente também. também não, vocês aí vão ficar plenamente livres, né? A gente vai estender o convite a todas as turmas da escola, né, e a todos que estiverem próximos ou puderem se deslocar. Já estou sabendo que vão vir alunos de Nova York, né, já falei com eles, de New Jersey, vão vir alunos da Pensilvânia, vão vir alunos de New Hampshire e alunos de Connecticut para prestigiar essa nossa formatura. Anotou aí a data da formatura? 29 de agosto, sábado, 6h30 da tarde, na 50 da Hollis Street, em Framingham. Pode colocar lá no Google, 50 Hollis, Hollis Street, no centro da cidade de Framingham. Pastor Claudiano Costa, lembre-se desse nome. Cubra esse homem com muita oração, porque foi ele que abriu as portas para que nós estivéssemos ali, custo zero. E aí vamos entrar combinando direitinho com os irmãos sobre a questão da limpeza que a irmã Lúcia sugeriu. Eu acredito que entre 2, 3 pessoas se pode arrecadar um valor para ocupar uma pessoa para fazer a limpeza, e isso não transtornaria o deslocamento dos Se alunos tivesse depois. lá na igreja deles 3 irmãos que poderiam fazer esse serviço, seria melhor, né? Porque a gente procurar uma pessoa, né? Uma boa ideia. É. Eu vou estar em Boston rapidamente agora, dias 11, 12 e 13 de março, para resolver questões dos impostos da nossa escola. Uma excelente ideia, irmã Lúcia. Acho que eu vou dar uma pontuação para a senhora por fora, né? Pode Um bônus. dar. E aí eu vou conversar com ele, que ele vai me mostrar o local, e eu já vou sugerir essa ideia, né? Que não, os alunos estão dispostos a remunerar alguém do seu conhecimento aqui para facilitar a questão da limpeza no dia da formatura. Eu acredito que essa sua ideia vai encaixar, minha irmã, que fica Vai mais sim. cômodo. E não Fica mais pesa para cômodo. ninguém, você entendeu? Não vai Exato, pesar para exato. ninguém. Impossível que 40 alunos não pode pagar 3 pessoas para fazer uma limpeza, né? Não, eu acredito que sim, a gente vai conseguir, com a graça de Deus. Vamos orar. Eu sei que é batalha, né? Todo o trabalho que fazemos para Deus é uma batalha espiritual doida, o que deve aparentemente dar certo, uma coisinha tão simples, daqui a pouco vira um bichão de 15 cabeças. Mas vamos orar, porque a vitória é nossa no poderoso nome de Jesus. Bom, Ruth, brigadão, vou ter a alegria de entregar o seu canudo nas suas mãos logo, logo, se Deus quiser, vai ser em agosto. Irmã Jane, de novo, irmã Jane já é veterana, irmã Jane já passou por todos os filtros, né, do básico, passou pelo médio. Ei, irmã Jane, que alegria tremenda, né, que a gente tem. Irmã Jane, ó, aqui, Um ó, faz isso prazer, aqui. pastor, um prazer ter o senhor como Ó, professor. tem que fazer isso aqui para a irmã Jane e para a irmã Ruth, né? Elas vieram lá de trás, são as veteranas, ó. E a pastora Priscila também ela são as veteranas. Irmão Zé outro veterano, e estamos cheios de veteranos. Ei, meu Deus, vai ser a formatura dos veteranos. Mas Eu eu agora não. iniciei em 2019. Uai, eu também Obrigado, comecei em 2019. graças a Deus. Foi suado, gente, suado, mas Deus é bom.
Deus é maravilhoso. Irmã G, Deus abençoe, obrigado. Irmã Maria Bandeirinha, que bom ter a senhora em nosso meio. Irmã Lúcia Miklos, irmão Washington Garga, irmão José Carlos de Souza, irmão Wellington Silva, tá mais bonito impossível, né? Mas a esposa tá caprichando nesse homem. Pastora Priscila, um abraço carinhoso no seu esposo, pastor Genivaldo, saudades de rever o sorriso do seu esposo, que é só dele. Irmã Fabiana, continua uma carradinha, irmã Fabiana, fica tranquila. Aquelas suas perguntas vão ser respondidas essa semana. Irmã Sandra, obrigado. Daqui a pouquinho estamos de novo, irmã Sandra. Já tivemos a alegria de entregar o certificado do médio para a irmã Sandra. E está aqui de novo, irmã Sandra, continuando conosco até o final dessa jornada. E a você, aluno que já pagou a mensalidade do mês de fevereiro, muito obrigado, Deus os abençoe. Se ainda não, fica ligadinho, porque esse mês tem 28 dias. Nossa, e você vai muito ter o dia curto. 28, né? E se passar, é a multinha abençoada de 10 que vai chegar para você, para mim. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Vamos orar, pedir com que a bênção, a bondade de Deus continue conosco. Vamos pedir, pastora Priscila, por gentileza, abrindo o seu áudio, nos dará a honra, a alegria de nos despedir com uma palavra de oração. Para mim, irmãos, tem sido, vou usar emprestado, permita-me, irmã Gênesis, emprestado as suas palavras. A honra é minha ter tido cada um de vocês até aqui, né, como nossos alunos. Deus será glorificado, tem sido glorificado. Tenho aprendido demais com cada um de vocês. Vocês têm uma lição de vida muito linda, né? Um testemunho muito bonito para incorporar a minha vivência como ministro, como obreiro, como chefe da minha casa. Eu tenho sido muito agraciado por ter alunos diferentes e especiais como vocês. Então, muito obrigado a essa turma bonita do bacharel em teologia. Você tinha falta de todos vocês aqui, os que vão estar, claro, concluídos, e alguns que ainda vão continuar conosco, mas os vídeos estão aí, vai ficar na memória. Por isso que eu estou me lançando a falar agora, porque na formatura eu vou falar o suficiente para não chorar, que eu sou muito emotivo, então descarrego agora a minha emoção, e no dia da formatura eu vou ser meio metódico, né? Para que se eu falar demais, aí eu choro e estrago tudo. Minha esposa sabe, não vai chorar, vai estragar tudo. Eu já estraguei a primeira formatura, fica quieto. Ah, Deixa então o quieto. senhor é Jeremias? Um pouquinho pior, acho que eu sou uma combinação de Jeremias e as carpideiras. Eu me emociono demais, sobretudo pela honra que tenho recebido ter vocês, né, ao longo de todo esse Amém. tempo. Foi suado, mas graças a Deus até aqui nos ajudou o Senhor. Pastora Priscila, nos orando, agradecendo a Deus e abençoando a conclusão desta aula. Amém. Nós queremos, Senhor, te agradecer por esses momentos aqui em tua presença. Como é bom poder Graças te aprender damos. algo de ti. Nós Obrigado, queremos Pai. agradecer e temos a gratidão de ter o nosso pastor, que tu possa dar Obrigado, a ele Senhor. o que ele precisa, o que ele necessita. E tá com Graças te damos, providência Pai. nas causas difíceis e impossíveis. Dê saúde a ele, dê graça e dê força a todos nós. Aleluia. Nos dê uma semana de bênção e de vitória. Nós queremos te agradecer por cada irmão, por cada aprendizado, por cada pessoa que esteja aqui conosco. Foi um presente Aleluia. de Deus ter vocês aqui conosco. Que o Senhor possa abençoar e recompensar em tudo, em todas as áreas de nossa vida. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Amém. Amém. Para fechar tudo, nosso lema, seriedade, Verdade. compromisso, Compromisso. disciplina, Disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, Compromisso. disciplina. Disciplina. Seriedade, compromisso e disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Ó, beijão no coração de vocês, excelente final de segunda, abençoada semana, última aula, próxima aula, 23 de fevereiro e 2 de março, 8h30 da noite, a nossa provinha de teologia pastoral. Muito obrigado, Deus nos abençoe, que a bênção do Eterno de Israel cubra poderosamente as vossas vidas. Obrigado. Boa Paz do noite a Senhor. todos. Amém. Na